Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos em mais um vídeo aqui no canal do Pava. Então vamos iniciar pelas perguntas que vocês deixaram aqui nos vídeos anteriores e que são respondidas hoje. A primeira pergunta, na verdade, são de duas pessoas, da Joyce Lima e da Mayara Santos. A Joyce, primeiro, ela colocou o seguinte: então quer dizer que quanto mais consciente nós estamos, mais rápido o karma chega? Com certeza, eu posso dizer isso por algumas experiências próprias, mas também baseado em muito do que alguns mestres da literatura mais oriental nos dizem também acerca dessa lei da natureza, que é a lei do karma. Basicamente é o seguinte: quanto mais avançados no caminho espiritual nós estamos, ou eu poderia dizer, quanto mais próximos de Deus nós estamos, tudo aquilo que a gente emana, seja a partir das nossas intenções, dos nossos pensamentos, das nossas emoções ou sentimentos, das nossas palavras ou dos nossos atos, chegam as consequências disso a nós com mais agilidade e com muito mais força, até eu diria. Então, há de se cuidar, porque em alguns momentos em que eu estava mais disciplinado, mais determinado nas minhas práticas internas, eu pude perceber alguns efeitos rebote, digamos assim, do karma, que seria nada mais nada menos do que as consequências das ações que eu tive nesses 5 níveis do meu ser. E o karma, ele é justamente isso, né? É simplesmente consequências de todas as ações que nós temos na nossa vida. O karma do sânscrito, ele significa isso, apenas ação. E toda ação tem uma consequência, uma reação, portanto. E aqui, complementando essa pergunta, a Mayara Santos coloca: e como saber o que é o karma? Essa é uma questão bastante interessante, porque muitas coisas nos acontecem, mas será que tudo isso que nos acontece tem a ver com o nosso karma? Num nível mais profundo, nós poderíamos dizer que sim, né? Mas vamos de um princípio nesse primeiro momento. O que é o karma? Já comentei, essa lei de ação, essa lei complementar da natureza que vem a auxiliar toda a vida no seu processo de seu caminho de crescimento. Desde o universo, como as nossas individualidades, como a nossa personalidade, mas como que este karma ele atua? A gente aqui no Ocidente pode entender o karma às vezes como uma qualidade pejorativa, né? O karma sendo um castigo, essa pessoa um karma na minha vida, ou sei lá, isso aconteceu por karma na minha vida. Mas como que o karma ele atua? Não é apenas num formato e num molde de penalidade, mas é também, digamos que nós nos desviamos do nosso caminho e a lei do karma vai entrar em ação para nos ajudar, nos auxiliar, para que nos coloque novamente no caminho do nosso crescimento, no caminho da nossa potencialidade máxima, podemos dizer até da nossa vocação aqui dessa vida. Vocação é esse chamado da nossa alma, né? E isso pode acontecer de diversas formas. Às vezes a gente vai por caminhos que não são aqueles caminhos que a nossa alma está chamando e, consequentemente, nós saímos daquelas 10 leis do universo e, naturalmente, o karma ele vai entrar em ação para nos colocar de volta no sentido da nossa vida. E aí pode ser que este karma atue nos dando ou alguns tapas, ou alguns empurrões, ou alguns socos, alguns pontapés, depende da intensidade, na verdade vai variar do quanto que nós nos afastamos do nosso caminho original. E isso pode se manifestar de algumas formas negativas, como, por exemplo, aparecendo doenças físicas, ou de trânsito, ou acidentes de trabalho, ou alguns relacionamentos nossos mais próximos, principalmente familiares e sociais também, começam a dar uma desandada, podemos dizer, porque aquilo ali vai nos fazer pensar, vai nos fazer olhar para um outro caminho ou com uma mentalidade diferente, para que a gente encontre novamente um sentido, porque assim como está, não dá mais. Mas nós podemos dizer também que o karma atuando não é apenas isso. Desde o nosso nascimento é uma consequência de todas as nossas intenções, ações, pensamentos e falas passadas.
Eu poderia dizer, por exemplo, que tudo aquilo que eu passei até chegar aqui no estúdio do canal do Pava tem a ver com o meu karma. O karma, essencialmente, é tudo aquilo que me acontece que não depende mais de mim. Porque o que dependeu de mim foi fruto, eu já falei, daquelas 5 áreas: intenções, pensamentos, sentimentos, falas e ações. Beleza, isso aí eu tenho um certo controle. Agora, uma outra instância desse karma é tudo aquilo que chega até mim que eu não tenho mais, de certa forma, como alterar. Tenho sim responsabilidade, mas não como alterar. Por aí a gente pode entender o que é o karma agindo e chegando até nós. Essa é uma das principais formas de entender isso. Com essas questões você vai conseguir designar o que é o karma, o que não é o karma, o que faz parte de ti, o que não faz parte de ti, qual é a tua responsabilidade, qual não é a tua responsabilidade. Claro que para isso a gente tem que estar sempre ativo com o discernimento, com atenção, porque às vezes não é tão simples perceber isso. Mas o fato é que quanto mais longe estamos no caminho espiritual, mais rápido as coisas nos acontecem. E isso é um bom sinal. A segunda pergunta, que é do Ô louco, mané. O ideal é pensar em si ou no coletivo? Focar em melhorar o eu ou esperar o mundo melhorar? O coletivo te projeta ou te puxa? 3 perguntas em 1. Eu imagino que se nós formos esperar o mundo melhorar para que a gente faça alguma coisa, pode ser que a gente espere por tempo demais, né? Eu vou me pautar e me basear aqui nos ensinamentos dos grandes mestres, né? Não poderia ser diferente, porque vejo que eles já falaram tudo o que tinha para ser dito, a gente que às vezes não colocou em ação ainda o que eles nos propuseram. O mundo ideal, segundo estes mestres, Jesus, Buda, Krishna, Lao Tse, Sócrates, Confúcio, Platão e por aí vai. Eles dizem que a gente deve, no plano ideal, manifestar tudo aquilo que é bom, que é belo, que é verdadeiro, que é justo, para manifestar todos estes arquétipos na nossa personalidade, mas colocar isso a serviço dos demais. O karma, essencialmente, é tudo aquilo que me acontece que não depende mais de mim. Porque o que dependeu de mim foi fruto, eu já falei, daquelas 5 áreas: intenções, pensamentos, sentimentos, falas e ações. Colocar isso a serviço da sociedade, a serviço de um todo, porque estamos inseridos nesse todo e é neste todo, agindo para ele e para nós também, consequentemente, que nós encontraremos uma plena liberdade, uma plena satisfação, uma plena felicidade, a paz interna e inclusive a grande sabedoria. Tu pergunta também se o coletivo ele nos projeta para cima, imagino eu, ou se nos puxa para baixo. Claro que vai depender muito de qual é este coletivo que nós estamos inseridos. E tem uma outra coisa, né, pessoal? Nós estamos na Terra por quê? Por grande afinidade, nós somos daqui, nós somos farinhas do mesmo saco. Não há como uma farinha fazer mal a uma farinha, não há como o mundo nos fazer tão mal assim, porque nós é que ressonamos, nós que somos este mundo. Então, estamos em casa, não há por que se preocupar. É o que o Paulo está falando aqui, né? Estar no mundo sem ser do mundo. Claro que é um pouco desafiador manifestar isso, mas se nós seguirmos por estes valores que eu comentei que os grandes mestres já nos trouxeram, é possível. Exige uma dedicação nesse caminho, mas é bastante possível. E claro que dentro mesmo deste mundo que estamos, existem bolhas, existem pequenos aglomerados que nos auxiliam muito a nos projetar. É porque a vida, ela tem apenas uma intenção. A intenção de nos transformar para melhor, né? Então tudo que está acontecendo ao nosso redor pode ser que nos puxe para baixo porque está trabalhando algumas virtudes ou algumas mazelas internas, mas que fundamentalmente serve para que a gente cresça, a nossa sociedade nos treinando a paciência, a nossa sociedade nos treinando o estarmos no nosso centro para não manifestar uma ansiedade, um estresse, enfim. Então se a gente souber lidar com isso, a nossa sociedade não vai nos puxar para baixo e pode, da forma como está ainda, nos projetar para cima. Se nós analisarmos hoje a grande força da nossa sociedade, pode ser que se a gente entrar nela de 2 pés, assim, de soco, como diz aqui no Rio Grande do Sul, ela vá nos puxar mais, por exemplo, para o plano material. Isso não quer dizer que é ruim. Não, é apenas um momento histórico, uma necessidade de aprendizado até mesmo da humanidade e nossa particular. É interessante que nós não entremos muito de 2 pés, como eu falei, no que a nossa sociedade agora está nos oferecendo. Volta sempre aquela grande máxima, né, do caminho do meio.
que é estarmos no mundo, trabalharmos o nosso individual para o mundo, para melhorar o mundo. Fundamentalmente estamos aqui para isso, né? E eu agradeço muito a companhia de todos vocês até este momento do vídeo. Peço que deixem aqui embaixo essas perguntas para que elas sejam respondidas na próxima quarta-feira, no próximo Ele Responde. E nos sigam lá no Instagram também para acompanhar todos os vídeos que saem aqui no YouTube. Um grande abraço, fiquem na paz e até o próximo vídeo.